Oi, oi, Floridas! Sejam bem-vindas para mais um Diário de TCC. Eu fiquei um breve tempo sem gravar nada, mas foi, assim, correria, gente. Eu sabia que ia ser correria, mas eu achei que eu ia lidar com isso, conseguir gravar tudo, enfim, mostrar cada detalhe, mas não consegui, infelizmente. Peço perdão para vocês. Mas a última coisa que eu gravei no último Diário de TCC foi a visita técnica ao Centro de Referência das Juventudes. E depois daquilo, eu basicamente só fiquei escrevendo mesmo a minha monografia, que igual eu falei pra vocês, eu não ia fazer monografia, mas acabou que virou um texto sim. É mais flexível no sentido do formato. Eu não estou fazendo em formato de docs, eu estou fazendo em formato como se fosse vários banners, enfim, não sei explicar, como se fosse um livro, vamos dizer, mais esticado, no formato quase que de slide. Terminei de escrever tudo já, mandei pro meu professor, já tenho o terreno escolhido, vou mostrar tudo pra vocês com detalhes direitinho agora. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio, e a minha banca intermediária é na sexta-feira, dia 16 de maio. E eu tenho esse tempo para poder desenvolver agora a minha apresentação, ou seja, 2 dias. A câmera caiu! Enfim, eu tenho até sexta para desenvolver minha apresentação. Eu já comecei a montar ela, mas acabou que depois que eu mostrei pro professor, vai ter algumas mudanças nela, porque também eu acrescentei coisas no meu texto, então tem que acrescentar na apresentação. Então hoje o dia vai ser dedicado para organizar essa apresentação e amanhã o dia vai ser dedicado para ensaiar a apresentação. Então vai dar certo. Pelo menos assim, não tô tão em cima da hora com isso. Eu planejei direitinho. Ontem eu terminei o texto. Hoje é montar a apresentação. E amanhã, dia de ensaiar a apresentação. Falar mesmo, sabe? Então amanhã eu vou passar basicamente a tarde treinando. Vou mostrar agora então pra vocês como é que ficou meu texto. Vou deixar a tela cheia pra vocês, como se eu estivesse apresentando a tela pra vocês. Eu vou ficar pequenininha aqui do lado, pra vocês verem um pouquinho melhor. Então vou passando aqui, eu vou estar olhando um pouquinho pro lado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a câmera. Mas eu vou estar olhando pro computador e falando pra vocês o que é que eu escrevi até agora, né? Enfim, deixa eu abrir aqui. Aí durante esse vlog, desse diário de TCC, desse episódio, vamos dizer assim, eu vou mostrar pra vocês eu montando a apresentação, ensaiando amanhã, e venho falar depois da minha banca, como é que foi, enfim. Eu confesso que eu tô bem nervosa, porque eu não sou tão boa assim em apresentar e falar, apesar de eu ter um canal aqui. Eu edito tudo porque eu embolo muito pra falar, não sei se vocês já perceberam. Então acaba que eu tenho um receio em relação a isso, mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Então, essa é a capa da minha monografia. Eu alterei o título do meu tema, do meu projeto, que vai ser agora Centro de Referência Afrofuturista Infanto-Juvenil Sankofa, que é uma simbologia que eu encontrei em uma das minhas referências bibliográficas, que eu vou trazer para o meu projeto. Eu vou explicar melhor depois o que significa durante o texto, enfim. Aí tem o subtítulo, que é Afrofuturismo como interface para o empoderamento de crianças negras. Ficou um título grande? Ficou, mas ok, eu acho que isso demonstra bem o que eu quero trazer no meu projeto. Aí depois nós temos a folha de rosto normal, meio formato assim, padrãozão ABNT. Aí nós temos o sumário. Aí aqui temos a introdução. Eu não vou ler nada, gente, em nenhum momento, nem falar muito sobre, porque eu quero fazer um vídeo só apresentando pra vocês, como se eu estivesse apresentando na minha banca mesmo, sabe? E gravar e deixar aqui. Talvez seria legal. Mas temos a introdução, ficou assim. Ainda na introdução, eu falei um pouco, igual eu falei pra vocês, sobre essa questão das crianças negras em centros urbanos e o direito à cidade. Então, sempre citando algumas referências, alguns estudos que eu fiz. Um texto bem ABNT mesmo, mas nesse formatinho diferente. Aí aqui a questão do afrofuturismo. Essa é a simbologia que eu falei pra vocês, que eu dei nome pro meu projeto, que é símbolos Adinkra e Sankofa, que basicamente ela simboliza a lógica de retomar o passado para reinterpretar o presente e moldar o futuro, que é algo que o meu projeto busca com essa questão do afrofuturismo. Então é super importante para mim. Eu achei que foi uma simbologia que
moldou meio que o significado dela, moldou o meu projeto, assim, a minha ideia de projeto. Objetivo geral, objetivo específico, bem tranquilo. Justificativa, a parte que fala da arquitetura eurocêntrica versus arquitetura afrocentrada. Eu trouxe o exemplo da Praça da Liberdade como uma arquitetura eurocêntrica e o Instituto Goethel no Senegal como uma arquitetura afrocentrada. Expliquei direitinho o porquê cada um desses edifícios, desses projetos demonstram essa classificação para basear, né, a minha justificativa. Depois nós temos a metodologia e aí muita coisa, bastante coisa. Primeiro começamos com a identificação e análise de obras análogas. Aí eu coloquei esse Centro de Artes e Cultura Afro-Americanas, que achei legal o programa dele, tem um pouco a ver com a minha proposta. Depois coloquei, voltado mais pro infantil, o Anoha, que é meio que um anexo do Museu Judaico de Berlim, que é uma parte expográfica voltada para crianças, que eu achei interessante também para trazer mais essa coisa da criança. E o Centro de Referência das Juventudes. Ai, o título ficou grande aqui, gente, esqueci de mudar. Enfim, a gente vai percebendo esses errinhos durante o processo, tá? E eu já enviei pro professor, mas faz parte. Aí que eu consegui visitar, então eu dei o contexto histórico do centro aqui, depois eu falei um pouco do programa, da minha visita, uma fotinha minha aqui, porque o professor falou que seria interessante mostrar que eu de fato fui lá comprovar, então eu coloquei essa foto minha. Fiz alguns esquemas da planta, porque eu não consegui ter acesso à planta do local, então a partir da minha visita lá, eu meio que fiz um croquis esquemático de como seria a questão das divisões espaciais e da circulação e destaquei pontos positivos e pontos negativos. Depois eu fiz uma leitura do território de BH mostrando a distribuição dos equipamentos culturais. Então eu fui fazendo mapas mostrando essa questão dos equipamentos culturais e dos equipamentos de educação infantil. Título errado, gente. Enfim, depois eu mudo e na apresentação eu levo de um jeito certinho. E depois uma análise mais de síntese do que eu tava querendo dizer com essa questão da relação dos equipamentos culturais com os equipamentos de educação infantil. Partindo, temos a definição da área de implantação, que seria qual regional eu ia implantar esse projeto. Então, surgiram duas regionais com potencial de implantação, que é Nordeste e Barreiro. E, por fim, eu acabei optando pela regional Barreiro. E depois eu trouxe já o programa arquitetônico, como se fosse uma aproximação de áreas. Aí temos uma planilha, que eu dividi em espaço, usos, número de usuários, área, quantidade que esse espaço vai se repetir no programa e a área total. Então, começamos com espaços públicos, depois vamos para espaços semipúblicos, espaços privados e os espaços que são voltados para a parte de apoio e manutenção do prédio, a administração também. E aqui temos a área total estimada, com um gráfico mostrando a porcentagem de cada tipo de categoria de espaço. Então, de públicos temos 15% mais ou menos, semipúblicos 26%, privados 37% e administração, serviço e apoio 20%. Depois partimos para a escolha do terreno, que eu fiz uma análise de 2 terrenos. Esse seria o terreno 1, que foi o que eu escolhi no final das contas, que ele é um terreno que tem uma área inutilizada, é um terreno de uma escola, tem uma área bem grande que não está sendo utilizada, então eu achei que seria interessante. Fiz aqui alguns mapas usando o QGIS, mostrando a localização do terreno. E a outra possibilidade seria um conjunto de lotes, que eu iria agrupar eles em um lote só. E por fim, um pouquinho mais sobre o terreno escolhido. Coloquei essa vista aqui do Google Earth, que mostra um pouco do entorno já, um pouco da topografia, então basicamente é isso que eu fiz. E por fim, a bibliografia. É bom que eu mostrei pra vocês que eu descobri alguns erros que eu vou corrigir e eu mando de novo depois no dia da banca pro professor. Mas eu acho que são erros pontuais, sabe? Não vai interferir muito, não. E na apresentação eu já corrijo também. Então agora foco na apresentação desse negócio.
Oi, gente, quinta-feira por aqui já, o dia antes da minha banca. Eu recebi a notícia hoje que minha banca vai ser remoto, por chamada de vídeo. Eu estou muito contente porque eu vou me sentir mais confortável, né, apresentando e tal. Vou ter um pouquinho mais de tempo, porque não vou ter a questão do deslocamento. Vou conversar com vocês enquanto eu tiro o meu esmalte, porque minha unha tá muito feia. Tá saindo, já sabe, não durou quase nada dessa vez a esmaltação, mas enquanto eu tô conversando com vocês, eu vou ir tirando aqui pra poupar um tempo. Ontem eu finalizei, vamos dizer, 90% do slide da apresentação. Hoje eu tenho que nomear as imagens, ficou faltando nomear as imagens e pôr as fontes. E faltou fazer uma página, se não me engano. Aí eu vou revisar, fazer essas coisas e revisar antes de falar que eu finalizei. E quando eu finalizar hoje, eu pretendo fazer umas anotações no meu caderno, porque eu sinto que quando eu escrevo, eu consigo lembrar com mais facilidade o que eu tenho que falar, sabe? Aí vou ver se eu faço isso. E de noite, antes de dormir, eu vou ler o meu trabalho em si, a monografia, porque às vezes nem tudo que tá no slide é tudo que eu vou falar, né? Então, talvez tenha alguma coisa que eu esqueci de mencionar no slide, que eu queira mencionar só na minha fala, aí eu lendo o texto, relendo, eu consigo lembrar essas coisas para poder adicionar na minha fala. Ontem vocês viram que eu utilizei bastante o chat GPT para poder fazer, né, os meus slides, porque assim, gente, eu vou usar a ferramenta, é uma ferramenta que todo mundo tá usando e que de fato facilita a nossa vida. Então, eu tô utilizando ela sim, mas sempre com bastante atenção, revisando os textos, reescrevendo, confirmando as referências, porque eu busquei todas as referências pro meu trabalho, sabe? Sozinha, sem inteligência artificial, li tudo direitinho e tal. Então, eu escrevi bastante coisa do meu trabalho, só que tem partes também que o chat escreveu e eu reescrevi, porque ele ajuda, de certa forma, a estruturar o texto, sabe? Então, ele fala a estrutura e eu vou complementando, enfim, com as minhas questões. Eu dou comandos para ele muito bem específicos das coisas que eu quero. Então, é uma ferramenta que a gente deve fazer o uso, sim. Só que, na minha opinião, né, só que de uma maneira muito responsável, sempre conferindo tudo, conferindo se o que ele tá falando realmente tá certo, realmente tem um embasamento, reescrevendo quase tudo. Então, é importante ter essa atenção na hora de usar as ferramentas, mas essa do slide em si foi a que eu menos editei, porque eu basicamente joguei o texto que eu escrevi, né, lá no chat, pedia para ele elaborar um slide baseado naquele texto. Então, ele só lia o texto e colocava tópicos, meio que em tópicos as partes mais importantes. Aí, é claro que eu relia, né, tirava umas coisas, adicionava outras mais importantes, enfim, que eu achava, reeditava. Então, ele tá me ajudando muito nesse sentido, poupando bastante tempo. E eu fico pensando assim, que se não tivesse o chat GPT, o tanto de tempo a mais que eu ia gastar pra fazer esse TCC, gente, eu já tô gastando muito tempo pra montar ele, tipo assim, muitas horas do meu dia, da minha semana pra fazer ele. Eu tô achando muita coisa, porque eu peço ele pra fazer as coisas e eu fico reescrevendo, reestruturando, editando, e isso demora um tempo. Imagina se eu fosse escrever do zero, tanto de tempo que ia demorar. Então eu fico pensando assim, se eu fosse fazer o TCC antes do chat GPT, eu não sei o que seria de mim, sabe? A questão do tempo mesmo em si, porque realmente poupa muito tempo. E é isso que eu tenho pra atualizar vocês. Ontem, quando eu tava fazendo, já tava de noite. Hoje tá escurinho assim, porque tá nublado. Tá um friozinho bem gostoso aqui em BH essa semana. Então, assim, tô tendo que ter muitas forças pra não deitar na cama e dormir. Ou dormir só um pouquinho e ter forças pra levantar. Então é isso. Vou seguir aqui fazendo isso que eu falei pra vocês agora.
tinha falado aqui que eu ia voltar para falar um pouco sobre a banca intermediária, só que assim, o tempo passou, o TCC correu, correria total, e eu não finalizei esse vídeo, nem contei para vocês como é que foi a banca intermediária, mas voltei aqui agora para finalizar esse vídeo e contar um pouquinho para vocês como é que foi. Foi uma banca bem tranquila, foi com uma professora que ela mais me orientou, assim, do que fazer nos próximos passos, do que de fato criticar a minha pesquisa em si. Então gostei bastante, foi como se fosse uma orientação bem geral, assim, o que eu poderia melhorar, alguns questionamentos que eu continuei usando durante o meu TCC. Aprendi bastante coisa durante a banca, o que eu podia melhorar, o que eu podia aplicar no meu TCC, o que eu podia trazer como questionamento também no meu texto e na minha pesquisa. Então, foi bem legal, foi bem tranquilo. Eu tava nervosa na apresentação, então acabei gaguejando um pouco. Aí a porta aberta ali, me incomodando. Mas, como eu disse, eu tava nervosa um pouco, então acabei não tendo uma apresentação muito boa ao meu ponto de vista. Porém, meu texto foi elogiado, gostaram do meu tema e tal, da relevância dele. Então, foi bem tranquilo. Eu fiquei super feliz depois no final da banca e consegui aplicar as orientações que a Paula passou, que a Paula é a professora que participou da minha banca. É isso que eu tenho para dizer sobre a banca intermediária. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se você quiser acompanhar, continuar acompanhando esse diário de TCC, que eu já tenho vários vídeos gravados, então acho que tá bem legal, assim. Vou postar nos próximos dias. Estou voltando depois de um sumiço aqui no canal, né? Porque realmente fiquei super atolada com as tarefas do TCC, estágio, enfim. E não dei conta de aparecer por aqui, mas estou de volta. Então já se inscreva aqui para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu comentário que eu vou amar saber o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando do meu TCC. Se vocês têm alguma dúvida também sobre a questão do TCC, deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!